Olá, minha dupla é composta pelo Elster e por mim, Jordana, e a gente vai estar falando sobre o livro Filosofia e Ética. Pode passar. No texto, o autor fala que a ética ela é um estudo do comportamento humano que investiga sobre o que é bom e o que é mal, e também sobre o modo que se estabelece norma para todos. A moral já é um conjunto de valores e regras propostas às pessoas em forma individual ou em forma de grupos. Pode passar. Outra forma de se falar sobre a moral é o senso moral, onde ficam sensibilizados. Um exemplo é o fato de ter tanta gente morrendo de fome, mas mesmo assim acontece muito desperdício de comida. E ser amoral é não conseguir viver sobre alguma norma moral. E um exemplo disso é os animais. Pode passar. Imoral é uma pessoa que não possui moral, e a ética antiga, cujo modo era virtude e o fim é a felicidade, no texto, que realizava pelo comportamento virtuoso, como ação que era conforme a natureza, na. Pode passar. Já na medieval, os seres humanos eles assumiram e assumem ainda o código de regras como se fosse um estabelecido por um ser superior, como um exemplo, Deus. E assim, fazer o mal para os cristãos, cristão, é um descumprimento de qualquer mandamento divino. Já nos modernos, a lei moral ela é estabelecida pelos próprios seres humanos, tanto através de hábitos estabelecidos nas coletividades, ou também através de convenções e consensos quando aparecem na escrita. Pode passar. Bom, então dessa forma também o autor então define o estado de harmonia com a natureza. Ou, ou seja, essa harmonia com a natureza seria a prática do bem. E já a prática do mal está ligado com a desarmonia. Segundo, então, Aristóteles, fazer o bem equivale a sermos bons cidadãos, ou seja, estabelecermos, então, a harmonia entre a vida individual e a vida coletiva dentro da cidade. Então, só assim que a gente vai conseguir alcançar a felicidade moral. Outros dois conceitos importantes que o autor trouxe para a gente é a definição da ética de convicção e a ética da responsabilidade. Da convicção, vale os princípios, as convicções, como o próprio nome diz, né? Ou seja, independentemente dos resultados que se alcança com essa forma de comportamento humano. Já na ética de responsabilidade, valem as consequências ou os resultados alcançados por nossas ações. A ética da convicção ela é defendida principalmente pelo cristianismo e também pela retomada de Kant, o qual também diz que o que vale é a intenção ou a boa vontade. Então, portanto, o importante é cumprir a vontade de Deus ou a lei que existe. Fazer o bem é cumprir a norma, independentemente do resultado que isso trará. Já a ética da responsabilidade, ela nos ensina que nós devemos ter em conta as consequências previsíveis da nossa própria ação. Ou seja, o que importa são os resultados, não os princípios ou as intenções que fizeram a gente tomar essa ação. Sobre a crise ética ou a crise da ética. Quanto aos dois termos, o autor traz a exemplificação em forma de perguntas. Para a crise ética, ele aplica o questionamento: por que devemos
Porque eu devo cumprir alguma norma. E já para a crise da ética, fica o seguinte questionamento: por que me esforçar para estabelecer alguma norma para a convivência humana? Então, sobre isso está diretamente relacionado à individualização cínica, que no Brasil recebeu o nome de Lei de Gerson. O que que é essa lei? Essa lei, ela é relacionada com se eu tenho que tirar vantagem de tudo e de todos, do contrário, eu serei engolido pela situação ou pelos outros concorrentes. Sobre as crises de valores morais, é, como é que é o nome da autora? Marilene Chauí declara que a crise de valores está ligada às três linhas de pensamento: a linha nihilista, a linha universalista racionalista e a linha pragmática. A linha nihilista, ela simplesmente nega a existência de valores morais dotados de racionalidade e que tenham validade para todos. Já a linha universalista racionalista, ela diz que ela é a clássica, né, e é moderna, e ela afirma também que a existência de uma normatividade moral com valor universal porque está fundada na razão. Já a linha pragmática, ela considera que a democracia liberal tem sido capaz de manter com bastante sucesso os princípios morais da liberdade e da justiça nos campos das decisões sobre a vida coletiva. Bom, é, a ética mínima universal, foi discutida em um debate ocorrido na Itália, que foi defendido que essa ética deveria ter como princípio o respeito ao corpo do outro. E um exemplo, né, dessa ética mínima universal é a Declaração dos Direitos Humanos. Por fim, o capítulo do livro, o autor diz que, é, de certa forma, somos condenados a ser humanos, a ser livres e, por conseguinte, a sermos morais. Por mais que isso nos pese, nos seja incômodo, ou por mais que isso seja misterioso, temos uma lei moral dentro de nós. Essa foi a nossa referência, o livro Filosofia e Ética de Salvino José, e obrigado pela atenção.